Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Gomes, professor de Educação Física e você é aluno do sexto ano do Ensino Fundamental. Já me viu em outro vídeo e essa aula é continuação do primeiro volume do livro didático, naquele volume que fala sobre esportes na história. Essa segunda parte, ela vai falar sobre o atletismo. Na primeira nós falamos, será que vocês lembram? Nós falamos sobre futebol, suas mudanças ao longo da história. E a gente vai falar hoje sobre o atletismo. O atletismo, ele é muito grande, tá? É muito vasto para a gente falar tudo em uma aula. A gente vai falar especificamente das corridas. Eu vejo o atletismo, lembrem-se, eu já falei isso provavelmente em alguma outra aula minha, existe muito da opinião do professor quando ele ensina algo, quando ele aprendeu algo. Eu vim do atletismo, fiz desde pequenininho, então eu vivi uma história muito legal nesse esporte. E a gente encara, pelos estudiosos, o atletismo como base de todos os esportes. Por que base de todos os esportes? Porque o atletismo, ele exige da gente apenas aquilo que nós já temos, que você não precisa de material para correr, no caso, porque é um esporte natural, é um movimento natural do homem. Do homem, quando eu falo homem, eu falo ser humano. É um movimento natural do ser humano, por isso não tem mistério. Claro, existe aí aquilo que você deve ficar pensando, poxa, cara, não é assim simples, né? Existe diferença de tamanho, minha do meu coleguinha. Você que tem 11 anos, provavelmente para estar no sexto ano, é mais ou menos a média que a gente vê, tá? Está em fase de crescimento, mas o seu corpo você tem a permissão e tem condição de correr, que é uma atividade maravilhosa, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o atletismo, da parte histórica dele. Desde que a gente conhece o homem, né, por o ser humano, ele corre. Então é difícil você precisar quem inventou a corrida. Mas a gente sabe de relatos lá atrás, nos jogos da antiguidade, onde já os primeiros jogos antes dos Jogos Olímpicos, né, jogos bem antigos, já existia a prática da corrida, fazia parte, e o homem ele sempre se desafiou, ele sempre precisou da corrida. Então a primeira parte que a gente pensa é necessidade em existência. O homem precisou correr, por exemplo, ele saía caçar, né, ele saía pescar, e daí ele estava pescando e próximo a ele não percebia, distraído, ele estava quietinho, percebia um leopardo. Meu Deus do céu, imagina encontrar com um leopardo bebendo água na beirada do lago ali. E aí o que o homem tinha que fazer? Tinha que correr. E se ele correu bem corrido, né, bonitinho, ele sobreviveu e nós estamos aqui por causa disso. O homem sobreviveu e evoluiu, né? E através disso as Olimpíadas elas marcam uma comemoração da evolução do homem, vamos dizer assim, né? E o homem surgiu, o movimento de corrida surgiu junto com ele, a necessidade de existência, é um movimento natural, falamos sobre isso. E como evoluiu ao longo do tempo, como evoluiu o nosso esporte, tá? Como ele evoluiu, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês uma imagem da evolução do homem. Olha lá, dá para ver aqui, eu acho que dá para ver certinho. Olha lá a pista de atletismo bem antiga, essa imagem é bem antiga, está lá no nosso livro didático, tá? E muitas coisas evoluíram junto com o homem e esse desafio do homem para melhorar marcas, para correr mais rápido, como o Usain Bolt, nosso conhecido velocista, o homem mais rápido do mundo. Se o Usain Bolt fosse correr há 100 anos atrás, ele seria bom também, né, se ele existisse naquela época, mas ele teria uma pista de terra, hoje ele corre numa pista sintética, uma pista de borracha sintética, e ele tinha, naquela época, um calçado que não tinha uma aderência tão grande ao chão. Depois isso evoluiu para um sapato de prego, o pessoal fala, comumente fala, a sapatilha do atletismo, que ela tem os preguinhos embaixo, mas as pistas ainda eram de terra, depois elas evoluíram para aquilo que elas são hoje, tá? Pistas bem mais modernas, eu já vou achar aqui para vocês. Que mais evoluiu? Olha lá, dá uma olhada. Que mais evoluiu além disso? O homem tem mais estrutura para treinar hoje em dia, né, gente? A gente não vai comparar hoje o homem com o homem de séculos atrás. Olha que coisa mais linda.
Ó, olha que coisa mais linda, que é uma pista de atletismo hoje em dia. Isso aqui é uma corrida de velocidade, uma saída de bloco do atletismo, tá? Então, a estrutura do atletismo evoluiu, nós falamos sobre isso, você entendeu bem. E o homem, agora entra a parte que eu falei um pouquinho no começo, mas quero pegar com vocês agora, que é da competição. Competição e comparação. O homem sempre viveu isso, gente, a competição e a comparação. Agora eu quero que vocês dividam em duas partes. A comparação nem sempre é uma coisa saudável, mas a competição é algo muito saudável. Por quê? Se eu olhar para o meu coleguinha na sala de aula, a gente está em fase de crescimento, mas o colega é mais alto que eu, daí você já vai pensar na comparação e vai dizer assim, eu não vou correr contra ele, porque se eu correr contra ele, eu vou perder, porque ele é mais alto que eu, a perna dele é maior que eu, então ele consegue. Quem disse que ele consegue? Você só vai descobrir isso se você correr ao lado dele. Aí você vai dizer assim, professor, mas eu sou mais baixo, então é muito mais fácil que ele ganhe. Nem sempre, gente. Às vezes ele não tem tanta velocidade quanto você tem. É isso que você tem que entender. Muitas vezes ele pode ser mais rápido que você, mas às vezes você dura mais tempo. Entendeu? Então ele sai na frente e depois você vai lá e ultrapassa. É isso que faz o homem evoluir. Essa competição, essa vontade de crescer e melhorar. Não se abater, ficar pensando, ai, poxa, o cara é melhor do que eu. Pensa nisso, tá? Guarda isso que eu estou falando, que você não vai usar só para educação física, não vai usar só para nossa disciplina, vai usar para a vida toda, para tudo na vida vale esse conselho que eu estou passando agora na nossa aula. Então nós falamos, gente, vamos recapitular um pouquinho. A gente entendeu que as corridas do atletismo dentro do atletismo vieram antes de tudo, tá? Então depois das corridas a gente viu a evolução do homem com o material que ele utilizou. A gente sabe que o esporte é muito, muito antigo. Por quê? Porque correr é um movimento natural que o homem descobriu muito cedo na sua existência. A gente sabe que nos jogos da antiguidade já foi praticado o atletismo dentro dos jogos da antiguidade. E curiosidade para vocês, a primeira corrida oficial do atletismo lá nos Jogos da Antiguidade, o primeiro relato que nós temos é da corrida chamada Stadium, que é uma corrida de 200 metros. Essa foi a primeira corrida. Depois aí surgiram as divisões. Nós temos hoje a IAAF, que é a Federação Internacional, a CBAT, que é a confederação aqui no Brasil, né? E aí surgiram as regras, as adaptações e o esporte foi se formulando. Aí você pensa assim, poxa, o professor Daniel não falou sobre provas do atletismo, falou do Usain Bolt. Daí você fica pensando, o que o Usain Bolt fazia no atletismo? O que ele fez nas Olimpíadas? Quantas provas o atletismo tem? Só atletismo é só corrida? Bastante coisa. Eu quero que vocês pensem, agora tem um desafio para vocês. Pensa aí, pergunta para o pai e para a mãe, pergunta para quem que mora com vocês, que corridas que as pessoas conhecem de atletismo. Tá? Essa é a sua tarefa, esse é o nosso desafio de hoje e eu encontro você numa próxima aula para a gente discutir sobre as corridas do atletismo. Tá bom? Espero que você tenha gostado até aqui e encontro você já já.